Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moços e rapazes, vocês que nos acompanham pela nossa aula, nosso canal História Sem Fronteiras. Hoje nós vamos ver sobre a República Velha, continuando a nossa trilogia República Velha, né? Aqui nós vamos receber hoje o presidente Rodrigues Alves, uma figura importantíssima do cenário da República Velha, política café com leite. Rodrigues Alves representava ali o grupo dos paulistas na política do café com leite, dos grandes produtores de café. Obviamente, o pessoal de Minas, né, acaba apoiando ele, o pessoal do Rio de Janeiro, produtores de café, e o pessoal do Paraná e Espírito Santo também. Bom, no governo Rodrigues Alves, ele vai de 1902 a 1906. Durante o governo dele, ele vai construir grandes obras, né? Ele tinha um projeto de modernizar o Rio de Janeiro. Isso aqui é uma foto, tá? Que nós estamos mostrando para você, da Avenida Paulista com a avenida, né, em frente ali à Alameda Rio Claro. Esse é um projeto da época, como que eles imaginavam, né? As casas, todas as casas no estilo moderno, tipicamente, né, modelo europeu com a arte nouveau, que é esse tipo de telhado aqui assim. Aqui na fachada das varandas, nós temos aqui uma calha para evitar, né, a poça e a lama d'água ali. Veja que os muros eram baixos, né? Significava que naquela época tinha uma grande segurança na cidade de São Paulo, né, com relação aos furtos, como hoje, né? Hoje se tem os grandes centros urbanos, mas naquela época São Paulo era uma cidade muito tranquila, né? Seguia os ritmos do desenvolvimento industrial, né? E da produção da agroexportação do café. São Paulo é um exemplo clássico de modernização. A Avenida Paulista em São Paulo é um exemplo clássico, né, de modernização, uma avenida bem larga, bem ampla. Grandes obras foram construídas, e aí nós temos que pensar a questão do Rio de Janeiro, também capital do país. Na época, o prefeito do Rio de Janeiro era o Pereira Passos, e lá no Rio de Janeiro, o prefeito havia chegado de uma viagem da França, e ele ficou muito entusiasmado com a reforma que a França, né, vivenciou no final do século XIX, início do século XX, com grandes obras públicas, né? A modernização do centro de Paris, principalmente ali, né, construindo grandes avenidas, avenidas largas, destruindo aquelas casas velhas, aqueles casebres, para dar espaço para avenidas largas, né, com pista dupla, chamadas de bulevares, porque no centro havia canteiro central com banco, uma espécie de uma mini praça no sentido ali horizontal. Esse prefeito Pereira Passos, ele tinha grandes projetos do Rio e precisava do apoio do presidente, na época, o presidente Rodrigues Alves, para fornecer ali condições necessárias para modernizar o Rio de Janeiro, que era uma cidade ainda muito típica das antigas, né, antiga arquitetura colonial, com prédios antigos, casebres, né? E havia no centro do Rio de Janeiro, vamos avançar daqui a pouquinho, havia no centro do Rio de Janeiro grandes situações complicadas, como questões de uma higiene, uma questão sanitária para a cidade, como peste bubônica, como varíola, febre amarela, né? E nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho com relação à cidade do Rio de Janeiro. Voltando a São Paulo, voltando à economia, voltando ao Brasil, naquela época, Rodrigues Alves estava tentando articular a economia do país. E para articular a economia, precisava organizar a casa financeiramente. Então, ele assume o governo do Brasil, ali em 1902, 1906, dando continuidade ali ao governo de Campos Salles. E esse senhor, que era vice-presidente de Campos Salles, Campos Salles, só para deixar bem claro, foi o presidente do Brasil, que vai governar de 98 a 1902. E o Rodrigues Alves vai governar de 1902 a 1906. Ele, então, tem uma política, né, de valorização do café. Veja aqui ao lado, nós estamos vendo figuras aí de pessoas, trabalhadores no campo de café, nas colheitas de café no estado de São Paulo. Ali poderia ser ali, né, imigrantes italianos, espanhóis, né, portugueses. Aqui, no caso, seriam imigrantes italianos. Bom, nesse período também, tem que deixar bem claro que os que vão chegando ao Brasil seriam, em 1908, vai chegar já, né, no outro governo, vai chegar imigrantes japoneses, vão vir para o Brasil,
E esses imigrantes japoneses vão chegar em 1908 no navio Kasato Maru. São 834 tripulantes que vão vir para o Brasil. E desse pessoal vieram apenas homens. Eles vieram para cá, são os primeiros imigrantes que vêm para o Brasil. E vai ser uma sequência de imigração, né, nipônica para o Brasil. Bom, naquele momento, como o Brasil era o maior produtor de café, e como eu havia dito na última aula, né, o café brasileiro ele abastecia o mercado mundial, praticamente 90% de todo o cafezinho que se bebia naquele mundo era café brasileiro, produzido em São Paulo, produzido em Minas Gerais, Rio de Janeiro, uma parte ali do Espírito Santo, Paraná. Bom, era preciso controlar a variação dos preços do café e evitar a competição entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre os produtores de café. Então, qual foi a ideia? Criar na cidade de Taubaté, reuniram-se ali, então, os maiores produtores de café e entraram num acordo, que seria o quê? Garantir o preço do café. E para garantir o preço do café, o Estado, o governo brasileiro, o governo federal, ficaria responsável pela compra e venda de café. Qual que seria a ideia? Evitar o excedente de produção. O que é isso? Vamos supor que um estado produziu muito e o outro produziu menos. Mas vai ter um desequilíbrio na balança de exportação dos estados. Então, o governo federal faria o quê? Comprava esse excesso de produção de café, justamente para garantir um equilíbrio e evitar a competição entre os estados no mercado internacional. Assim, garantiria um preço elevado do café no mercado internacional. E aquilo que sobrou, aquele excedente, o governo comprava, esperava valorizar o café e assim ele ia revendendo aos poucos para não sofrer uma queda brusca na valorização do café. Lembrando que o café é um produto internacionalmente comercializado, é um gênero alimentício, conhecido também no mercado de valores, né, como as commodities. O que são as commodities, professor? São produtos internacionalmente comercializados. Não apenas produtos minerais, né, como ferro, ouro, prata, né, manganês, mas também gêneros alimentícios. Dos gêneros alimentícios, temos vários que são comercializados internacionalmente, como o açúcar, o café, o arroz, a batata, o milho, a soja, algodão e outros mais são comercializados, a cevada, são comercializados internacionalmente por meio das bolsas de valores no mundo inteiro, ok? Bom, compra então aí, né? O governo federal então vai ser responsável aí pela compra aí dessas cotas de produção de excedentes dos estados, vai guardar esse café numa espécie de um galpão no Rio de Janeiro e vai depender ali da valorização da bolsa para estar liberando mais café, né, no mercado internacional e assim garantindo aos poucos, né, evitar um excesso ali de café no mercado e isso, né, aumentou a oferta, desvaloriza, né, a mercadoria porque diminui a procura. Ele vai tentar contornar a política do Afonso Pena, né, que foi na época de tentar comprar esse excedente de café. Bom, ele vai então, querendo ou não, estimular a produção, né, indiretamente de café e aí novas áreas de produção de café vai avançar no Brasil. É válido lembrar que nessa época, em 1900, lá na região do norte do Brasil, lá no estado do Amazonas, né, vai desenvolver a política ali da seringueira, né, a retirada do látex, que nós vamos comentar daqui a pouco com vocês. Aí tem uma espécie de uma chargezinha, né, fazendo uma curtição aí com o governo ali do Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, esse senhor que está aqui ao meio, aqui são os produtores de café, e aí tem nessa chargezinha fala. E aqui seria o Zé, né, a ideia do Zé para o carnaval aí. Olha só, uma ideia do Zé para o carnaval, seria mais ou menos isso, né? Uma espécie de uma bomba aí que vai, né, tirando dinheiro do caixa do governo para abastecer os bolsos dos grandes produtores de café. Né? Convênio Taubaté, então ele foi criado na cidade de São Paulo, em Taubaté, que tinha até a Bolsa de Valores ali, né, da cidade de Taubaté, no mercado internacional, eram os principais locais ali de compra e venda de café, a cidade de Taubaté, e ela conseguia regular a variação do preço aí. A charge foi publicada em 1907 com o título aí, Uma Ideia do Zé para o Carnaval, né, o convênio de
Taubaté. Tudo bem? Essa charge foi usada em Iracema. Bom, na política internacional, nós temos a figura do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco é esse senhor aí, muito simpático, né, que está aí a seu lado aí. O Barão do Rio Branco, ele vai, bom, como eu havia dito, a região norte do Brasil, produção de látex, né, e o látex servia ali para as indústrias, para as fábricas, né, tanto americanas quanto fábricas europeias. Então, o Brasil torna-se um maior produtor de borracha, retirado do látex, né, retirado da seringueira, das árvores da floresta tropical amazônica, e aí precisava, então, fazer uma negociação, porque o local que tinha maior quantidade de seringueiras, né, era o estado do Acre. O estado do Acre tinha essa seringueira. Então, bom, o Brasil tinha, sim, mas o estado do Acre tinha uma maior quantidade. E aí muitos brasileiros estavam invadindo terras bolivianas, né, e comprando, pegando esse látex, né, sem pagar nada para a Bolívia. Então a Bolívia começou a ficar chateada pela presença de brasileiros em terras bolivianas e o Brasil teve que tomar uma atitude, né, ou seja, negociar essa área. Então o Brasil negociou com a Bolívia essa área. Na verdade, o Brasil, né, meio que proclamou a independência daquela área ali do Acre, ficou praticamente quase um ano independente, tanto da Bolívia quanto do Brasil. E assim que consegue essa negociação, o Brasil pagou para a Inglaterra, né, 2 milhões de libras esterlinas para para a Inglaterra. Mas eu não estou entendendo, professor. É Inglaterra, é Bolívia? Como é que é? Gente, presta atenção. A Bolívia devia uma grana para a Inglaterra. O Brasil precisava resolver esse problema do Acre. O que o Brasil fez? Chegou na Inglaterra e falou, Inglaterra, eu preciso do Acre. O que você pode fazer para nós aqui? A Inglaterra falou, não, peraí, você paga a dívida para mim, certo? Eu, Inglaterra, e eu vou forçar, e eu vou pegar essa terra e receber dos bolivianos da dívida que eles me devem. Então foi essa negociação. A Inglaterra recebeu o Acre na forma de dívida, né, um pagamento. A Bolívia pagou para a Inglaterra o Acre, e o Acre foi vendido para o Brasil por meio da Inglaterra. Então, o que a Bolívia ganhou em troca? Nada. Tá? Não ganhou nada. O Brasil, né, acabou cedendo essa área aqui para a Bolívia, esse pequeno território aqui, ó, que pertencia ao Brasil, passou a pertencer à Bolívia. Né? Mas em comparação com o Acre, né, isso não quer dizer praticamente que nada. Bom, e aí vai construir uma linha de ferro que ligava, né, a região aqui de Guajará-Mirim até o rio Guajará-Mirim. O rio Guajará-Mirim, né, ele deságua no rio Madeira, o rio Madeira vai desaguar no rio Negro Solimões e vai encontrar com o rio Amazonas. Por isso que era a importância aqui, né, da construção não só da Madeira Mamoré, mas também o chamado de Média Maria, tudo bem? Tem até uma série chamada Madeira Mamoré e a sede Média Maria, tudo bem? A Ford vai construir uma cidade aqui nessa região da Amazônia, tá? É a chamada Fordland. Qual que era a ideia? Comprar diretamente da fonte o látex para ser exportado para os Estados Unidos, para as fábricas do Ford. Assim ele teria a matéria-prima mais barata, e a matéria-prima sendo mais barata, os carros também seriam mais baratos. E aí o Ford dá uma mudada, ele muda o vértice na produção de carros. Ele pensa, agora eu preciso de carro, não só carro de luxo, mas carro popular. O meu funcionário tem que comprar meu carro. Nessa época, a Ford tinha quase 100 mil funcionários nas suas fábricas. Bom, o ápice da produção de látex na Bolívia, né, de látex, melhor dizendo, no Acre, ele vai até 1910. Por isso que a riqueza, né, é tão grande na região da Amazônia, porque a capital, Manaus, né, ela é presenteada com a construção do Teatro Nacional, que é o símbolo, né, áureo da produção de látex na região da Amazônia, com os grandes seringais, né, com seringalistas e por aí vai. Senhores, outra coisa que tem que deixar bem claro é que durante esse momento também a gente chama atenção, né, para outro território, que é a região de Roraima. Esse território aqui, ele pertencia à Guiana, tá? A Guiana inglesa, e o Brasil vai adquirir esse território da Guiana francesa para o estado de Roraima.
Quem negociou essa região também foi o Barão do Rio Branco, que é a chamada a questão do Pirara, né, do Pirara, tá? Do Pirara, né, essa questão do Pirarara, né, que é o quê? O que seria isso? Bom, naquele momento, a Guiana pertencia à Inglaterra, e aí precisava se resolver a divisão dessa fronteira aí. Então, em 1904, né, com a cessão aí do Brasil por parte desse território disputado entre os dois países, né, o Brasil aí tem parte nessa disputa desse território envolvido ali com a posse, que hoje é a região ali de Roraima. Então, no processo de proclamação de república da cooperativa da Guiana, o Brasil acabou, né, negociando essa área aí, tá? A questão foi além ali de combates e invasões, foi mais uma questão diplomática internacional para dividir as fronteiras, né, do Brasil, no estado de Roraima, com a região da Guiana. Tudo bem? Tem uma área também muito importante aqui assim, ó, tá? E ela é o símbolo, ela é o marco que separa, né, Guiana, Venezuela e Brasil. É o Pico do Roraima, fica bem aqui assim nessa região. Tudo bem? Bom, avançando aqui, em 1906, já quase, né, no final do governo do Rodrigues Alves, tem um jovem, né, muito garboso, muito elegante, chamado de Alberto Santos Dumont, e ele vai criar um avião, será batizado de 14 bis. Esse avião aqui, né, ele está voando, né, ali na região próxima à Avenida Champs-Élysées, em Paris. Ele era feito ali de armação de madeira, muito leve, muito simples, né, com uma estrutura de pano para ficar mais leve possível. E, enfim, ele consegue fazer com que esse projeto de avião consiga voar, que é o 14 bis. Continuando o governo dele, o Rodrigues Alves, ele vai desenvolver uma política de mudança, de reforma ali no Rio de Janeiro. Ele, até então, é engraçado chamar a atenção desse governo dele, porque ele precisava tomar algumas medidas na reforma da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade ainda com aspectos coloniais, monarquistas, muito atrasados, muita casa, muitos casebres, casarões antigos velhos caindo aos pedaços. E esses locais eram locais de proliferação de ratos, de focos de peste, né, de varíola, de febre amarela, que é um mosquito também, né, transmissor do Aedes aegypti, também transmitia a febre amarela. E a nossa preocupação maior aqui seria o seguinte: como o presidente mais o prefeito da cidade do Rio de Janeiro iriam modernizar o Rio de Janeiro? Primeiro, precisaria o quê? Nesse centro urbano moravam pessoas mais pobres. Lembra os escravos que conseguiram a sua libertação? Muitos não tinham onde morar, então passaram a morar no centro do Rio de Janeiro. Muitas pessoas pobres passaram a morar no centro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os casarões ficaram abandonados, não tinha nenhuma escritura, não tinha nenhum documento, então as pessoas passaram aí a comprar, a morar nessas habitações, nessas casas velhas aí, e isso atrapalhava o programa de modernização, porque muitas casas estavam em locais que faziam parte do projeto da construção das grandes avenidas. Então era preciso derrubar essas casas, né? Aquela parte do litoral, que você conhece, Barra da Tijuca, região de Copacabana, principalmente Copacabana e Ipanema, aquela parte do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, ela foi toda demolida, aquelas casas velhas foram todas demolidas. Então são ali mais ou menos 3, 4 quadras até chegar no pé do morro. Tudo aquilo foi demolido, tá? Foi tudo jogado ao chão, conhecido como a política do bota abaixo, tudo bem? Do bota abaixo. Demoliram essas casas velhas, aqueles cortiços, e com isso a população pobre não tinha onde morar. E qual que era o discurso do governo? Nós temos que derrubar essas casas para modernizar o Rio e para acabar com as epidemias de peste e epidemia de febre amarela e varíola. Não tem como. Essas pessoas pobres não cuidam das suas casas, então isso é um local de proliferação. Nós estamos, então, aqui combatendo, né, essas doenças. É uma política de higienização.
E aí as pessoas pobres foram obrigadas, né, obviamente foram obrigadas a abandonar as suas casas e no que sobrava de entulho, telha ou madeira, elas pegavam aquele entulho todo e levavam para uma região distante ali do centro. Ou seja, acabaram levando para as regiões do morro, né? E ali no morro era a zona rural, né? Se a zona rural é onde tinham árvores, que tinham árvores grandes, que tinham as favas, né? São sementes, são uma espécie de uma vagem seca com a semente lá dentro, dessas favas, né? Então vai surgindo as zonas urbanas, essas favas, essas favelas, tudo bem? Como é zona rural, né? Na roça, rocinha, enfim, vai surgindo ali essas moradias nos morros do Rio de Janeiro. E naquela parte que foi demolida, naquela parte nova, o que fizeram com ela, professor? Bom, aquela parte nova foi vendida, a prefeitura vendeu para pessoas ricas construírem grandes casas, grandes palacetes. As ruas foram todas calçadas. Onde era lama, eles aterraram. Por isso que no Rio de Janeiro temos o aterro do Flamengo e o aterro do Botafogo, porque ali tudo era pântano. Então, para aumentar a área imobiliária, especulação imobiliária, área nova, então aquilo tudo foi aterrado. Beleza? Outra coisa que é interessante lembrar do Rio de Janeiro, passou a construir grandes avenidas. Avenidas largas. Se você observar na cidade do Rio, principalmente Copacabana e Ipanema, você vai ver que vai ter 3, 4 quadras, até 5 quadras do mar, da praia do mar, né, da praia, até o morro. E ali você tem grandes prédios, você tem prédios modernos, né? Você vai ali no centro do Rio de Janeiro, você vai ver prédios e casarões antigos, né? Que fez parte dessa história aí do início do século XIX, século XX, melhor dizendo. Outra coisa que vale a pena lembrar, muitas pessoas então foram obrigadas a abandonar as suas casas e irem para o morro, mas também era preciso combater a febre amarela. Mas para combater a febre amarela, era preciso ter uma vacinação. Então, criou uma política de vacinação, que é esse senhor aqui, o Oswaldo Cruz, é ele que vai, né, apoiar a vacinação nas pessoas. Só que naquela época, gente, a vacinação ela era obrigatória e não tinha troca de seringa. Então, a contaminação era muito grande, certo? E isso vai gerando um desgaste, porque os locais de tomar vacina eram no braço ou nas nádegas. Agora, tenta imaginar naquela época, naquele momento, né, as senhoritas mocíulas, né, ditas para casamento, né, tendo que tomar vacinas em locais impróprios. Isso gerava um desconforto naquelas populações mais pobres, né? Muitas pessoas tinham reação da vacina e aí acabavam morrendo, então eles acreditavam que a vacina não era para curar, mas sim para matar as pessoas. E aí a população vai ficar muito revoltada e vai, né, fazer protesto no Rio de Janeiro, vai queimar alguns carros, vai derrubar bondes, né, ali no centro do Rio de Janeiro, na região da Lapa, né? Isso vai ser algo não muito bem recebido pela população, vai ser uma política ali do coronelismo no Rio de Janeiro, né, por parte ali, a imprensa, né, sempre criticando essa política de vacinação obrigatória, e isso vai gerando um desconforto entre o prefeito, o presidente e o Oswaldo Cruz, que precisava desenvolver naquele meio de campo uma política de vacinação e acabar de vez, né, com a febre amarela, que a varíola, que arrasava ali o centro do Rio de Janeiro. Então, no dia 5 de novembro de 1904, né, ocorre ali uma política de obrigação obrigatória, né? Vicente Souza, que era o líder das classes operárias, ele era ali um anarquista, né, e naquele momento ali, socialista, né, compartilhava essas ideias, é ele que vai liderar esse Vicente Souza, essa rebeldia contra o governo federal, contra o governo de Rodrigues Alves, contra a política de vacinação. Então, os jovens militares aí acabam apoiando essa revolta e o governo federal não tem jeito, né? Ele acaba tendo que chamar a escola militar da Praia Vermelha para acabar com a revolta, né? E isso vai gerar ali, então, uma repressão contra esses revoltosos. Em outras partes do Brasil, em outras regiões do Brasil, nós vamos ter ali, né, a questão das barricadas, né, ali na cidade do Rio de Janeiro. Foi 30 dias de conflito, isso vai até dezembro de 1904,
tá? E vai precisar de forças do Rio de Janeiro e de São Paulo para reprimir essa revolta dos moradores do Rio de Janeiro. O governo federal chegou até, olha que loucura, né? O governo federal, por meio da prefeitura do Rio de Janeiro, chegou até a comprar ratos, né? Ratos mortos, para acabar com a peste bubônica. Então o governo pagava lá 1 cruzeiro para cada rato que chegava até ali no centro de higiene da prefeitura. Então, se você levava um rato morto, a prefeitura te pagava 1 cruzeiro por cada rato morto que você matava. Era uma maneira de exterminar e acabar com os ratos. E aí, gente, é simples, né? Brasil, isso vai virar um negócio. Tem um cara chamado Senhor André do Amaral, ele percebeu, né, que se ele matasse cada vez mais ratos, mais ele ganharia dinheiro. O senhor André do Amaral era um senhor boêmio que ganhava vida com jogatinas e não tinha muito apreço e apego ao trabalho braçal, não. Então ele pensou, para que eu vou matar rato e levar para a prefeitura se eu posso criar ratos, olha a loucura, criar ratos e vender para a prefeitura. Então o senhor André do Amaral, né, numa chácara ali a mais ou menos 30 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, uma chácara num local meio escondido, passou a criar ratos e todo dia ele levava para a prefeitura em torno de 3, 4 baldes de rato morto, né, dizendo que era o salvador da pátria contra a peste bubônica. Meus amigos, é óbvio, né? Isso o pessoal começou a fazer a contabilização e viu que esse André do Amaral todo dia chegava com muito rato. Isso começou, né, a chamar a atenção. Então eles passaram a investigar esse André do Amaral, descobriu onde é que era, uma chácara abandonada, né, a 30 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, e chegando lá encontraram um grande criador de ratos com aproximadamente mais de 20 mil cabeças de rato. Então, esse cara era um baita de um safado, um cara esperto aí, né, querendo, né, acabar com o sistema financeiro. Meus amigos do Rio de Janeiro, da cidade financeira do Rio de Janeiro. Meus amigos, um forte abraço a todos vocês. Foi um prazerão trabalhar com vocês hoje. Então, a nossa aula de hoje foi a modernização do Rio de Janeiro, com o presidente, né, Rodrigues Alves, com o prefeito Pereira Passos, do Rio de Janeiro, a vacinação e modernização do Rio de Janeiro. Resultado, lado positivo, construíram uma grande avenida chamada de Avenida Central ou Avenida Atlântica, tá? Uma das principais avenidas ali do Rio de Janeiro. É um grande calçadão ali do Rio de Janeiro, certinho? Um forte abraço a todos vocês, até a próxima.